existem alimentos que são mais fáceis para isso. Como assim? Alimentos mais condimentados, os embutidos, muito industrializados, eles têm substâncias cancerígenas. Então, esses alimentos, a gordura em si mesmo, sempre é importante você evitar esses alimentos. Aí vai depender da localização do nódulo. É um nódulo na mama? É um nódulo na pele? Então, você vai ter que sempre procurar um médico e passar essa informação a ele. Doutor, eu estou com um nódulo na mama. O que fazer? Vai ter que fazer exames para detectar esse nódulo. Nódulo na pele, às vezes é um tumor benigno, um lipoma, mas às vezes é um tumor maligno, um lipossarcoma. Então, procurar um médico para tirar essa dúvida. E sempre falar, esse nódulo apareceu há quanto tempo? Há um mês ou há 10 anos? Tem uma diferença importante. Esse nódulo está crescendo ou está se mantendo sempre estável? Ele ulcerou, ele fez ferida ou não? Ele sangrou? Então, tudo isso tem que passar ao médico. Então, procurar sempre um médico para tirar a dúvida desse nódulo. A recidiva na mama, na própria mama, das situações de quando volta a doença, é a melhor situação. Por quê? Porque você fez uma cirurgia conservadora no início, não tirou a mama toda, e tratou, e a doença voltou na própria mama. Se você tivesse tirado a mama toda naquela época e voltasse, ia voltar aonde? Na parede torácica, que seria mais difícil um resgate do tratamento. Então, a retirada da mama, quando na própria mama recidiva a doença, é uma situação e uma indicação correta, ou seja, a retirada da mama é importante. Depende do tamanho e da localização dessa recidiva. Mas a ressecção da mama ou a mastectomia talvez seja indicada, sim. Uma alimentação com pouca gordura é importante para tudo. Não só para quem teve o câncer, como para todas as pessoas. Porque na própria prevenção do câncer, a alimentação sem gordura é importante. Temos que comer gordura? Temos, mas de uma forma moderada ou pouca quantidade. Porque tem necessidade da gordura, mas não em forma abusiva. Para todos os tumores. Fibras é importante, muito importante para o hábito intestinal funcionar normalmente, ter um hábito intestinal normal, isso é importante. Como eu falei no começo daquela aula sobre a parte do câncer de mama, quando tem uma exposição muito prolongada ao uso de anticoncepcional ou de hormônios, do estrógeno, há um bombardeio hormonal maior. O uso da pílula, se você tomar de uma forma desordenada, sem uma orientação do ginecologista, você pode estar tomando de uma forma errada e não dando aquelas paradas necessárias. Então vai haver um bombardeio hormonal maior ainda, porque você não está menstruando, mas você está tomando hormônios. Não está tendo uma parada por uma gravidez, e sim pelo bombardeio hormonal que você está tomando para bloquear a menstruação ou para alterar isso. Então a mama sofre mais com essa agressão. E se você tiver uma predisposição maior ao ter um tumor, favorece mais ainda. Os efeitos colaterais, como eu falei, né, a quimioterapia vai agir sobre as células em divisão. Então, além do tratamento da doença, de combater as células tumorais, vão ter os efeitos colaterais, como náuseas, vômitos, queda de cabelo, às vezes pode ter febre, pode ter essa febre decorrente da queda dos glóbulos brancos, que pode favorecer uma infecção. Então, aqui no Centro de Oncologia, no Notre Dame Intermédica, nós temos um amparo e um apoio do paciente do câncer, que vai fazer a quimioterapia, e a gente libera as medicações para o tratamento disso. Como? O paciente faz a quimioterapia e leva já com ele um kit de náusea e vômitos, com medicamentos que vão melhorar ou diminuir o risco ou a frequência dessas náuseas ou a intensidade da náusea e vômito, medicamentos específicos. Quando tem uma queda dos glóbulos brancos, temos medicamentos específicos para isso, para subir os glóbulos brancos, para evitar o prolongamento dessa neutropenia, que é a queda dos glóbulos brancos. Então, essas são as medidas que a gente tem e é feita aqui no Centro de Oncologia. Não todos, como eu falei do pólipo, que pode ser um tumor benigno, mas ele pode se malignizar. Então,
Alguns tumores, eles podem se malignizar, outros não. O lipoma é um lipoma, aquele tumor da bola de gordura, aquilo lá. Mas você sabe se é um lipoma mesmo? Às vezes você não sabe, você fala assim, é um lipoma. Você tirou ele para ver se é ou não? Então, às vezes a ideia é que era um lipoma, mas não era, é um lipossarcoma, que é um tumor maligno. Outros tumores, eles podem ter uma evolução para a malignização, como o próprio pólipo de intestino. Isso tem. Então, depende do tumor benigno. Tem características específicas feitas com exames de imagem que vão mostrar uma cápsula íntegra e a bolinha de gordura dentro dessa cápsula. Isso daí é sugestivo de um lipoma. Se houver alguma mudança de crescimento ou de dor local ou coisa assim, é melhor tirar. Sempre pecar pelo excesso numa situação dessa. A gente considera como normal um PSA em torno de 4 a 5. Mas existem casos de câncer de próstata com PSA abaixo disso. PSA alto, você tem valores de PSA de 1.000, 1.500, 2.000. Não dá para falar até qual o nível maior. Então, dependendo do nível do PSA, a gente consegue relacionar esse nível com o tamanho do tumor ou com a doença. Um PSA pouco elevado, acima do normal, normalmente é um tumor localizado na próstata. Um PSA acima de 10, chegando a 50, 60, é um PSA que vai sugerir um tumor com uma doença localmente avançada, ou seja, além da próstata, gânglios ao redor. No PSA acima de 100, normalmente a doença é metastática. É a doença que saiu do órgão e foi para outros órgãos. Em relação à próstata, o local mais acometido pelo câncer de próstata são os ossos, o esqueleto. Então vai para os ossos também. O tumor de tireoide é um tumor com uma evolução e um comportamento diferente. Se você detecta um nódulo na tireoide, tem que pesquisar se é um nódulo ele é nódulo frio ou quente, ou seja, se ele tem uma capacidade de ser maligno ou não. Com isso é feita uma punção desse nódulo para detectar se tem células malignas nesse nódulo. Se detectar células malignas, tem que retirar. Muitas vezes se retira a tireoide toda, a glândula inteira, e não somente o nódulo. E aí você vai ter que fazer a reposição hormonal e fazer um exame, que é uma cintilografia, né, do corpo todo, para verificar se existe captações de células que captam o iodo fora do local da tireoide, que poderia ser a metástase, né? Então, é um tratamento que tem que estar relacionado à medicina nuclear, para verificar se existe doença além da tireoide no local, né? Indo para outros locais. É lógico que para se fazer um produto transgênico ou coisa assim, a gente tem que ter cuidado na produção. Então, a gente tem que encarar as pessoas que produzem isso como pessoas íntegras, né, que não vão produzir substâncias ou produtos cancerígenos. Mas ainda está em estudo. Então, não dá para a gente realmente afirmar que não é ou que é. Por isso que os produtos mais naturais são menos agressivos ao organismo, né? Esses produtos, quando são muito bem conservados, têm substâncias que podem ser cancerígenas. E o transgênico, quem diz que nele não tem alterações genéticas que podem influenciar no DNA da célula? Pode haver. Tá? Então eu tenho receio quanto a isso. Não significa isso. Mas que a tua chance de ter essa doença pode ser maior? Pode, dependendo da localização. É um tumor de mama, a mulher tem um risco maior. Tumor de cólon, também. Tumor de estômago com tumor de ovário, existe uma relação entre tumor de estômago e ovário. Então, por isso que é importante. Na família tem casos de câncer, passe ao médico, olha, tal pessoa teve câncer. E tem que ser parentes próximos, né? Mãe, filha, né? Avó. Isso daí pode ter uma relação de hereditariedade. Pode haver, sim. Não existe. Não existe. Por quê? Se fala em marcadores tumorais, aquele exame de sangue que detecta alterações no sangue. O que isso significa?
Existem tumores que produzem substâncias que vão para o sangue e na detecção do exame de sangue você detecta uma elevação do marcador. Tudo bem, mas há tumores que não. Então, se você fizer só esse exame de sangue, deu tudo normal, não te garante que você não tenha nada. Um exame de imagem, que é importante, vou fazer um PET scan, por exemplo. O PET é um exame que é assim, todo mundo fala desse exame, mas não é dessa forma que se faz. Você fez o exame hoje não deu nada. Então, significa o quê? Até hoje eu não tive nada. Daqui para frente eu não vou saber. Então, hoje não deu nada, tá bom. Mas quem garante que a partir de amanhã, o que não foi detectado no dia anterior passou a ser detectado, ou então um mês depois? Então, o que é mais importante é você prevenir do câncer e qualquer sintoma e sinal diferente do teu dia a dia, do seu organismo, procurar um médico. Melhor coisa.